Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like se eu desejar, se for o caso. E dando continuidade ao anterior vídeo, falando sobre a mentira da transfiguração, nesse segundo vídeo nós vamos dar, como disse, continuidade ao vídeo anterior, que foi a mentira da transfiguração parte 1, em que nós estávamos discutindo a questão da presença de Pedro, Tiago e João no evento da transfiguração, e nesse evento aparecer ou dois mortos e um futuro morto, que era Jesus, na transfiguração, e essas pessoas não ficarem com medo, com pavor, coisa que eles iriam mostrar mais tarde, quando Jesus ia ser ressuscitado e aparecer entre eles na casa, não ficar tudo assombrado com medo. Jesus teve de dar prova de que não era um defunto morto, nem era uma alma penada, mandando que eles tocassem nele, mandando que ele comesse algo para provar que Jesus estava vivo e que não era ali uma alma, um fantasma ali presente. E anteriormente a esse fato, Jesus teria aparecido caminhando sobre as águas, cagado de medo, pensando que era uma alma. E aqui na transfiguração ficaram sete maravilhas, sendo tudo normal, né? Além do absurdo de que Pedro, Tiago e João nunca tiveram, ouviram, no caso viram com os seus olhos, né? Lógico, Moisés e muito menos Elias, certo? Então, como foi que ele pôde identificar aquelas pessoas como sendo tais, como sendo os tais? Isso é mentira, pessoal. Só pessoas inocentes acreditam nesses relatos. E dando continuidade àquela questão dos 6 dias para Mateus e Marcos, e 8 dias, cerca de 8 dias para Lucas, o mentiroso, né? Todos eles são mentirosos, né? Mais um parece que tem mais facilidade em mentir do que outros. O Lucas é um deles. Diz que presenciou, ouviu falar aos seus ouvidos de testemunhas oculares que tinham visto os fatos e vai e coloca cerca de 8 dias, não tenho nem certeza. Sem falar que, além de ter as fontes oculares que ele diz que ter ido atrás e ter relatado essas coisas de forma precisa e exata, ele tinha ainda o Espírito Santo, que soprava em suas orelhas tudo que deveria ser escrito. Aí vai e escreve cerca de 8 dias. Veja que absurdo. A pessoa leva a sério um livro desse. Além disso, dando continuidade, pessoal, a mentira da transfiguração, parte 2. Além disso, tudo isso que eu falei agora e o que eu havia falado no vídeo anterior, é impossível que pessoas normais conseguissem contemplar o brilho ou mesmo o calor de um rosto que reluzia tanto quanto o sol. A passagem diz que o rosto de Jesus brilhava tal qual o sol, pessoal. Como é que a pessoa, esses três, né, estavam lá presentes e conseguiram, primeiro, suportar o calor de um rosto que brilhava tanto quanto o sol? Né? O calor, primeiro, já nos mataria. Segundo, o brilho cegaria. Faça o teste, vá olhar para o céu, ou vá olhar para o sol em pleno meio-dia, vê se você consegue. E ou em qualquer outra fase do dia, né? Vê se você consegue olhar 5 minutos para o sol, para ver se você, ou menos de 5 minutos, para ver se, como seus olhos vão ficar. Se você não olhar por meio de óculos especiais, coisa do tipo. Você vai ficar cego. Imagina, diz que Jesus brilhava assim, tal qual o sol, né? E já em outras passagens lá, se não me engano, no livro de Apocalipse, diz que ele é mais brilhante que o sol, né? Que ele diz que nem o sol, nem a lua. E vai ser preciso porque ele vai ser o sol e a lua na tal da Nova Jerusalém. Ou seja, ele brilha mais que o sol e, e o reflexo da lua, né? Que é da luz que ela recebe do sol. Embora lá também diga que a própria lua tem brilho, né? Assim como o sol. Só baboseira que nós vemos nessa Bíblia. Pelo que nos informa a ciência moderna, nosso Sol ficaria a uns 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. E mesmo nessa imensa distância, temos que usar óculos especiais para conseguir olhá-lo, pessoal. Você imagina, a, cento, desculpem, a cerca de 150 milhões de quilômetros nós não conseguimos enxergar o Sol sem o uso de algum óculos especial, sem que nossas vistas sejam prejudicadas. E os caras ali colados com Jesus, diz que o cara brilhou igual o sol, não ficaram cegos, não ficaram nada, não morreram com calor, não morreram de cegueira, nada, ficaram intactos. Veja que mentira.
Aí você pode dizer, não, mas aí é uma coisa especial, uma transfiguração. Mentira, não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque nós vamos ver essas passagens aqui, ó. Em Êxodo 33, capítulo 19, versos 20 e 34, 29 e 30, é dito que Moisés pediu para ver a glória, nesse caso aqui a glória era o brilho, né, do Deus hebreu, que diz que é maior que a do sol, de qualquer outra criatura. Mas esse lhe disse que, Deus hebreu disse que homem algum poderia vê-lo e continuar vivo. O Deus hebreu queria dizer que, em outras palavras, que sua glória é tão imensa que o corpo de um mortal se a visse, no caso, do rosto dele, né? Porque Moisés viu a mão, viu as costas, mas do rosto, o rosto parece que o rosto era terrível, brilhava demais o rosto de Deus. Bom, o Deus hebreu queria dizer com essas palavras que sua glória é tão imensa que o corpo de um mortal, se a visse, da face dele, né, não a suportaria. E o que dizer agora, se do pai é assim, e o que dizer de seu filho, no caso de Jesus? Será que a glória desse filho é menor? Para que aqueles 3 discípulos, o apóstolo, pudessem suportar em ver a glória de Jesus transfigurado? Estão entendendo a mentirada que é? Aí você, não, mas ali foi a glória de Jesus, não foi a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que a glória de Jesus é igual à glória de Deus. A Bíblia diz, pelo menos no Novo Testamento, é lógico que o Velho Testamento não fala nada de Jesus, né? Mas os mentirosos do Novo Testamento dizem em seus relatos que a glória de Jesus é a glória de Deus. Eles dizem que a glória do homem é Cristo e a glória da mulher é o homem. E a glória de Cristo é Deus. Está entendendo? E em outras passagens ainda diz que Jesus é o reflexo perfeito do ser de Deus. Vejam, está entendendo? Então, como é que se explica esses 3 aqui estarem diante de Jesus transfigurado, não ficar cego, não morrerem com calor insuportável do brilho de uma estrela, né, que é bem maior, no caso, aí são deuses, né, que teriam criado, vamos dizer assim, o sol e a lua, e aí na imaginação dos crentes. Se o sol é tão poderoso assim, quanto mais o seu Criador, então como é que essas pessoas suportaram, né? E por sinal, aí ainda que diga, não, mas foi de Jesus, mas eles não dizem que Jesus é Deus, por causa da Trindade. Então, se falar em Jesus é falar em Deus, pelo menos para esses que acreditam na Trindade. Eu sei que tem os que não acreditam, acham que Jesus é filho, é somente filho de Deus, né? Não há essa questão da Trindade para alguns. Mas aqueles que acreditam na Trindade não dizem que Jesus é Deus? Então, a glória que eles estavam vendo é a glória de Deus. Como é que essas pessoas suportaram ver a glória desse Deus, que diz que não pode nem ser vista? E o que dizer de seu filho, que a Bíblia chama de Deus unigênito, a imagem perfeita do Deus vivo? Este teria glória tão inferior a ponto de seus discípulos o poderem ver em sua forma divina? Naturalmente que não faz sentido isso, né? Moisés teve até que colocar uma toalha na cabeça quando se aproximava dos israelitas, pois estes não suportavam o brilho de sua face, porque diz que o reflexo do Deus hebreu passou para a face de Moisés, que aí a cara de Moisés ficou brilhando de um jeito que quando ele desceu da montanha, o pessoal olhava e ficava tudo com as vistas, né, prejudicada por causa do brilho que estava na face dele. Não conseguiam olhar para a face de Moisés. Aí Moisés teve que colocar um pano, uma toalha, coisa do tipo, no rosto, para que eles pudessem falar ou ver Moisés. Bom, após ver a tal glória somente pelas costas do Deus hebreu, né? Moisés que viu a tal da glória de Javé pelas costas, não foi nem de face, né? Porque disse que ia pela face, não podia ver, senão morria. Poderiam aqueles 3 suportar, poderiam, né? Aqueles 3 poderiam suportar a glória de seu filho Jesus, o Filho de Deus? Ele respondeu, farei toda a minha bondade passar diante de vocês. Isso aqui é o relato de Javé falando a Moisés. Ele respondeu, farei toda a minha bondade passar diante de você e vou declarar diante de você o nome de Jeová. E mostrarei favor a quem eu mostrar favor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas acrescentou, você não pode ver a minha face, Moisés,
pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Êxodo 33, 19 e 20. Bom, se Jesus, como eu disse, se Jesus é Deus e Deus é Jesus, então como é que o pessoal lá vira a face de Jesus? Na forma divina. E se a Bíblia diz que Jesus na forma divina é Deus, ali foi a forma divina, certo? E os crentes dizem que Jesus é Deus, e se Jesus estava na forma divina, estavam vendo Deus. Mas aí entra em choque com a declaração da própria Bíblia, né? Que ninguém podia ver a face de Deus e continuar vivo. Os apóstolos ali, os três, que viram e ficaram vivos. Percebe a mentirada, pessoal? Conseguem entender o que eu estou falando? Os relatos? Não bate, tudo invenção, mentira. Então Moisés desceu do Monte Sinai, agora a situação em que as pessoas não conseguem olhar diretamente para a face de Moisés. Então Moisés desceu do Monte Sinai e as duas tábuas do testemunho estavam nas suas mãos. Ao descer do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto brilhava intensamente. Veja, só porque tinha visto as costas do Deus hebreu. Sua cara ficou assim, reluzente. Já os apóstolos, os que viram Jesus, que é Deus, né? E Jesus estava na forma divina, ali. Não aconteceu nada. Tudo normal. Fala sério. Nem morreram, que devia morrer, né? Já que estavam diante de um sol. Quer dizer, de uma criatura mais brilhante que o sol, né? E era o próprio Deus. Então, quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés, viram que a pele do seu rosto brilhava intensamente e ficaram com medo de se aproximar dele. Tá mentira, né? Como é que já viu você um corpo reluzir luz assim, de tal forma ao ponto de emitir tamanha luz, né? Tem condição o corpo físico, né? Ele refletir tanta luz. Mentira. Só olha, falar de Bíblia, querer levar a sério um livro desse, só entre aspas, né? Entre as pessoas tontas para levar a sério um livro desse. Lembre-se também que Saulo de Tarso, mais tarde chamado de Paulo, caiu, pessoal, e ficou cego ao ver a luz do rosto do tal Jesus, e disse que já estava ressuscitado, né? Porque na época de Paulo, Jesus já estava no céu, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Aí diz que esse Jesus apareceu lá para Saulo, diz que numa luz enorme, numa intensa luz, que o cara não conseguiu, olhou, que caiu do cavalo cego. De tão forte foi o brilho que ele acabara de ver. Quer dizer, novamente o relato contradizendo a mentirada lá da transfiguração, pessoal. Se Jesus realmente tivesse se transfigurado ali, se mostrar a sua divindade e todo o seu esplendor, tal qual o Filho de Deus, ou mesmo o próprio Deus, aquelas pessoas ali não poderiam estar vivas. Olhar para Jesus é olhar para Deus, segundo a crença dos cristãos, ou da maioria dos cristãos. Jesus é Deus. Na sua forma divina, ele é Deus. Ainda que na humana, né? Muitos dizem que ali estava Jesus, era homem, era Deus, né? Ao mesmo tempo. Então, mas mesmo desconsiderando essa questão da parte humana de Jesus, mas na questão da transfiguração, Jesus mostrou a sua divindade. Ele não estava ali na forma humana, ele estava na forma divina, pessoal. Mas na forma divina, Jesus não é Deus? Em sua plenitude, não está, como diz a Bíblia, nele toda a essência da divindade. Então, como é que Jesus, na forma divina, pode ser visto? Se a Bíblia diz que Deus não pode ser visto, e aqueles que o virem não podem se manter vivos. Entenderam, pessoal? São inúmeras mentiras que vão desmentindo os relatos bíblicos. A Bíblia se desmente a todo instante. E principalmente as mentiradas do Novo Testamento. Aí pronto, aí que é triste. Se o Velho Testamento tem mentiras, você imagine o quanto de mentira tem no Novo. Porque eles vão pegar a mentira do Velho Testamento e tentar criar novas mentiras em cima. Vocês vejam como é que vai parar. Onde é que vai parar isso? Em absurdo.
um absurdo em cima de outro absurdo. Daí essa história da transfiguração. Bom, e ficou cego ao ver a luz do rosto de Jesus. Veja a prova aqui. Lá, o Saulo ficou cego quando viu Jesus. Quando lhe apareceu na estrada para Damasco, conforme relato de Atos, capítulo 9, versos 2 a 9. Vocês podem ver que é outra mentira também, né? Existe um tanto erro aqui nessa passagem de Paulo quando viu o tal do Jesus. Bom, durante a viagem, aqui é o relato, né, de Atos 9. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu. E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, veja, a voz falou para ele, e ele ouviu a voz que dizia, Saulo, 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 por que você me persegue? Ele perguntou, quem é o Senhor? O cara não viu ninguém, disse que era o Senhor. Quem é o Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e lá dirão a você o que deve fazer. E os homens que viajavam com ele ficaram parados sem fala. Realmente ouviram o som de uma voz. Ouviram o som de uma voz, mas não viram ninguém. Ouviram o som de uma voz, mas não viram ninguém. Eles ouviram a voz. Certo? Saulo então se levantou. Se eles ouviram a voz e não ficaram cegos, então o Paulo viu a voz, viu a luz, por isso ficou cego. Já os caras, os que os acompanhava Paulo, disse que só ouviu o som da voz, mas não ficaram cegos, então não viram a luz, certo? Saulo então se levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, não conseguiu ver nada. De modo que o pegaram pela mão e o levaram a Damasco. Está explicado porque os outros só ouviram e não viram, né? Porque se se Saulo e os que estavam com ele ficassem também, se tivesse visto, quem é que ia levar um ao outro, né? Todo mundo cego. Então o relatozinho tinha de criar essa possibilidade de alguém levar Saulo, né? Bom, ele não viu nada por 3 dias. Isso, Saulo, depois que viu a luz, né? Ficou cego por 3 dias. E não comeu nem bebeu. O relato acima transforma, portanto, a narrativa dos evangelistas em incoerente e irreal, pessoal, dentro da própria Bíblia. Percebam também que a transfiguração se deu no momento anterior e posterior, respectivamente, a estas passagens. Eu já falei delas, certo? Mas aqui eu trago de forma escrita, né? Vejam, as passagens. Eu vou repetir para vocês. A passagem da transfiguração, ela acontece entre 2 eventos, como eu já falei, já mencionei, mas vou repetir aqui. Um desses eventos é quando Jesus aparece lá caminhando sobre as águas. E o outro é quando Jesus aparece ressuscitado na casa. Tá entendendo? Veja o que acontece. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Aqui é a ocasião em que os discípulos haviam visto Jesus caminhando pelas águas em altas horas da noite e acharam que era um fantasma, uma coisa de outro mundo. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados, ou seja, começaram a gritar, a berrar, tudo com medo. Pensaram que estavam vendo um fantasma, um espírito. Ou seja, a passagem nos revela qual era a crença dos judeus naquela época, no tempo de Jesus. Eles já tinham eles tinham a crença da existência de alma, pessoal. O relato é claro. Eles tiveram medo de estarem vendo o fantasma. E não tem essa história, não, foram influenciados pela crença romana, tal. Não, não importa. A questão é que o texto nos mostra a crença dos judeus, pelo menos dos judeus que estavam no vínculo familiar de Jesus, né? Acreditando em almas penadas. Eles ficaram aterrorizados em ver Jesus caminhando em altas horas da noite sobre as águas. Imagina, bom, nenhuma pessoa normal, humana, caminha sobre as águas. Então aquela coisa ali não pode ser humana. Só pode ser um fantasma, só pode ser um espírito, uma alma penada que está querendo nos pegar.
Foi assim que eles interpretaram, pessoal. Tá entendendo? Então, a passagem nos mostra tanto essa questão que eu estou falando, que é mentira a questão da transfiguração, porque em momento anterior eles tiveram medo de almas, e na transfiguração eles verem 3 almas, que é, ou no caso 2 almas, no caso Moisés, que acreditava se estar morto, e Elias, que disse que teria subido ao céu. Mas, no entanto, lá na ocasião, eles agem normalmente. Mas essa ocasião aqui, que é anterior a ela, eles ficam se cagando de medo, porque tá achando que era uma alma que Jesus caminhando sobre as águas. Marcos, capítulo 6, versos 49 e 50, conforme transcrito aqui. E veja agora essa outra passagem, que é posterior à transfiguração. Essa do fantasma, que eles achavam que era Jesus, é anterior à transfiguração. E agora eu vou mostrar uma passagem que é posterior à transfiguração. Tá entendendo? Eu coloquei a transfiguração no meio dessas duas passagens, pessoal. Aí você vê que as ideias não batem. Ou seja, são relatos inventados, pessoal. Foram relatos que foram sendo acrescentados. A transfiguração não existia. A transfiguração foi criada depois. A ideia da transfiguração foi imaginada e escrita depois nesses relatos. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, ou seja, estavam com medo, pensavam que via algum espírito, pessoal. Tá vendo? De novo aqui, numa passagem posterior, nós vimos a anterior, a transfiguração. Nessa nós vimos aqui eles agora com medo de que Jesus fosse um espírito, uma alma. Tá entendendo? Estavam com medo, pessoal. Porque o cara estava morto, né? Eles tinham visto o cara morrer, né? Foi crucificado. E o cara, de repente, aparece dentro da casa lá, desejando paz convosco e blá, 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 blá. Os caras, não, que peste é isso aqui? Deve ser uma alma penada aqui. Aí Jesus, ele lhes disse, por que estáis perturbados? Jesus falando, né? E por que sobem tais pensamentos aos corações? Quais eram os pensamentos que estavam subindo nos corações dele? De que estavam achando que estavam vendo um espírito, uma alma penada. Tá entendendo? Aí veja o que Jesus pretende fazer quando faz essas coisas. Ó. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, não havia ninguém deixar de acreditar por causa da alegria. E estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus fez toda aquela papagaiada toda, se tocou, tal, aí eles ainda eles quiseram que Jesus comesse alguma coisa. E não crendo eles, não crendo eles, eles não acreditaram, ainda Jesus fazendo toda aquela dramaturgia, né, toda aquela encenação, eles não acreditaram que ali de fato era uma pessoa real, não estavam achando que era um espírito. Como o espírito está sempre ligado a algo maligno, né? Um espírito mau, né? Disse-lhes, como eles não acreditaram, né? Aí então, estando maravilhado, disse-lhes Jesus, né? Disse a eles, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles responderam-lhes. Então eles apresentaram-lhe, desculpe, parte de um peixe assado e um farro de mel. Peixe com mel. Comida gostosa, né? Peixe com mel. Dá uma vontade danada de vomitar, né? Comer peixe com mel. O que ele tomou e comeu diante deles. Isso é Jesus. Ou seja, pessoal, Lucas 24, 36, 43 nos mostra Jesus se apresentando depois da ressurreição e as pessoas ali, os seus discípulos, os apóstolos, achando que se tratava de um fantasma. Jesus agora tenta então provar para eles que ele não era um fantasma, dizendo que um fantasma não poderia ser tocado, um fantasma não poderia comer peixe. Aí Jesus vai comer peixe, depois manda tocar nas feridas dos pés, das mãos, coisa do tipo. Tá entendendo, pessoal?
Nesse momento aqui, que é posterior à transfiguração, os apóstolos mostram novamente o seu temor, o seu pavor de almas penadas, de espíritos. Essa passagem novamente nos mostra qual era a crença dos judeus da época de Jesus. Eles acreditavam em almas penadas. Eles acreditavam que as pessoas, quando morriam, saíam-lhe a alma. Tá entendendo? Saíam-lhe o espírito, coisa do tipo. Assim como as pessoas hoje acreditam em almas. Eles também, nessa época, já mostravam que acreditavam. Se eles não acreditavam em tempos passados, não importa. A questão é que esses judeus aqui no tempo de Jesus acreditavam. Se eles sofreram influência de outros povos, aí é outra questão. A questão é, os apóstolos de Jesus, ou os judeus daquela época, acreditavam na alma ou na vida após a morte. É isso, o texto é claro. Mas o mais importante aqui, qual é a questão que eu estou trazendo? É que mostra que os discípulos de Jesus tinham medo de almas, pessoas que morriam e que saíam dos seus corpos. Mas na transfiguração, nós não vemos isso. Como é que pode? Na questão, quando ocorreu, antes de ocorrer a transfiguração, os caras ficaram se cagando de medo de almas, como nós vimos lá no relato de Jesus estar caminhando pelas águas. Acontecendo na transfiguração, os caras aparecem normalmente, pelo menos Pedro, João e Tiago, normal, sem medo nenhum. Só vão se cagar de medo quando vê uma tal de uma água ou de uma voz de Deus falando, dizendo que Jesus é o filho amado, aquela coisa do tipo. É nesse momento que eles dizem que ficaram tudo se cagando de medo. Bom, acontece a transfiguração, os caras não têm medo de nada. Vê duas almas penadas, que é Moisés e Elias, e não vê nada. Não tem medo dessas pessoas. Ainda identifica essas pessoas como sendo esses tais. Como se eles tivessem algum registro fotográfico que puderam ver todos os seus antepassados. Aí, isso é a transfiguração. Aconteceu a transfiguração. Posteriormente à transfiguração, Jesus aparece ressuscitado. Os caras voltam a se cagar de medo diante de ver almas. O que desmente aquilo que está presente na transfiguração. Entenderam, pessoal? Além daquelas outras questões que eu já tratei. De Jesus aparecer como na forma divina, que não poderia ser, porque aí desmente o relato que diz que ninguém poderia ver a face de Deus. Né? Jesus, na forma divina, é Deus. Tá entendendo, pessoal? Que mentirada. Então, são diversas questões que nos mostram claramente que isso é mentira. Nada da Bíblia é verdadeiro, nada da Bíblia é real. Nessas passagens, os discípulos nos revelam o pavor que tinham de espíritos, ou seja, de pessoas mortas, de almas penadas. Contudo, quando viram as almas, espíritos de Elias e Moisés, não esboçaram nenhum medo. Pelo contrário, Pedro até pede para armar barracas, para os caras dormirem dentro de barraca, já viu? Morto ia o cara achar que construir barraca para pessoas mortas, como se espíritos ou almas pudessem descansar, mostrando com isso o quanto essas histórias ou contos da Bíblia não passam de invenções, não são reais. Vale ainda salientar que, segundo a profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 1 a 6, que é com base nessa profecia que eles inventaram essa maluquice da transfiguração, o Deus hebreu enviaria o profeta Elias antes de seu grande dia de destruição. Antes de prosseguir, percebam que esta profecia não passa de falácia. Palavras ao vento e sem nenhuma efetividade. O profeta, no início do capítulo, declara que haverá uma destruição, tal qual uma grande fornalha. Porém, nos versículos finais é dito que Elias, o profeta, seria enviado para que não houvesse destruição. Veja que maluquice. Pode conferir lá. Malaquias capítulo 4. O meio diz que vai vir um grande dia de Jeová, e vai destruir um monte de gente, o maus e perverso, que os crentes pensam que somos nós, e aqueles que não fazem a vontade de Javé. Mas eu já expliquei que não se trata nada disso. E depois que diz que vai enviar o tal do Elias, antes de vir com essa destruição. Para quê? Para que não destrua a terra. Assim, então, vai haver destruição ou não? Não tá entendendo, pessoal? Que palhaçada são esses relatos?
o profeta, no início do capítulo, declara que haverá uma destruição, tal qual uma grande fornalha. Porém, nos versículos finais é dito que Elias, o profeta, seria enviado para que não houvesse a destruição da terra. Certo? E lembrando que aquela terra não é o terra-planeta. Eu botei aqui, certo? Terra-planeta, porque muitos pensam que é, né? Muito interpretam que seja o planeta Terra. Contrariando tudo que foi dito antes. Afinal de contas, haverá ou não a destruição profética? A profecia de Malaquias, pelo que é demonstrado nos evangelhos, era muito aguardada pelos judeus, falamos logo no primeiro vídeo, a ponto de muitos deles, inclusive seus discípulos, acreditarem que Jesus fosse João Batista, Elias ou outro profeta ressuscitado ou encarnado. Essa profecia de Malaquias estava tão presente nesses judeus na época de Jesus. E é lógico que eu estou falando dentro do contexto do que é nos apresentado o Evangelho, certo, pessoal? Porque tudo isso aí é mentira, né? Estamos discutindo o texto, o contexto, certo? Então, diz a passagem, nos mostra a passagem que os judeus aguardavam esse grande dia de Javé, de libertação deles, e que só que antes desse dia tinha de vir Elias. Por quê? Porque eles imaginavam que Elias tinha ido para o céu, pessoal. Lá no livro de Reis, diz que Elias subiu aos céus numa carruagem. Então, o Deus hebreu lá em Malaquias diz que Elias viria antes desse grande dia. Ou seja, Elias ia descer do céu e ia pregar para esse povo de novo, para mudar os corações deles. Tá entendendo? Aí os judeus acreditavam nessa bobagem toda. E os discípulos de Jesus também acreditavam, certo? E tanto os discípulos como outros, né? Por que nós sabemos disso? Porque eles, segundo o relato, diz que não sabia, achavam que Jesus era, era Elias, outros achavam que Jesus era Jeremias, achavam que Jesus era um outro profeta, outros já diziam que Jesus é o próprio João Batista. Isso depois que o João Batista morreu. Veja que doidice. Tá entendendo? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe. Cesareia. Perdeu o acento, né? Cesareia. Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos. Isso Jesus, aí. Perguntou aos discípulos, aí. Estamos aqui no capítulo 8. Veja. Estamos aqui no capítulo 8 de Marcos. Estamos aqui no capítulo 8 de Marcos, verso 7, 29. Aí Jesus vem e pergunta aos discípulos, aí. E no caminho perguntou aos seus discípulos, Jesus, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, os discípulos de Jesus responderam: João Batista. Quer dizer, Jesus perguntou para os discípulos quem era que as pessoas achavam que ele era, ou seja, os outros judeus, né? Aí os discípulos de Jesus dizem que os judeus estavam achando que Jesus era João Batista. E outros, Elias. Mais outros, olha, veja, o ministério de Jesus, segundo a lenda bíblica, durou 3 anos. 3 ou 3 anos e meio, coisa do tipo. João Batista aparece logo no início, né? Das histórias de Jesus. Aparece João Batista pregando aquela papagaiada toda. João Batista tem quase a mesma idade de Jesus, segundo a lenda, né? De Lucas, que diz que Jesus e João Batista eram primos. Jesus era mais novo que João Batista 6 meses. Veja. Ou seja, as pessoas viram João Batista crescer, viram Jesus crescer, e aí João Batista morre e os caras acreditam que Jesus é João Batista. Dá para levar a sério um livro desse? Dá para levar a sério um livro desse? Aí João Batista batiza Jesus lá. Os caras viram João Batista batizando Jesus. Aí os caras vêm e entre eles, entre os próprios discípulos de Jesus e entre aquela comunidade, que é mentira isso, né? Porque os próprios judeus não acreditavam em Jesus, como é que achavam que ele era um profeta? Os próprios relatos dizem que eles não tinham Jesus como profeta nem como rabi. Como é que havia os que diziam que ele seria João Batista? Tá entendendo, pessoal? Que mentira são essas histórias? Vou repetir sempre, né? Que mentira são essas histórias?
os discípulos de Jesus, bem como aquelas pessoas, né? Diz o relato que viram João Batista batizando Jesus. Ou seja, eles viram duas pessoas distintas, pessoal. E como é que as pessoas iam dizer que Jesus era João Batista? Mas vós, quem dizes que eu sou? Aí Jesus, bom, aí Jesus perguntou a eles, né? O que é que as pessoas achavam dele. Aí os discípulos disseram que o pessoal estava achando que ele era João Batista. Já outros diziam que ele era Elias. Mas outros diziam que era um dos profetas, ou seja, Jeremias, Isaías ou qualquer outro daqueles profetas que existiam, né, anteriormente a Jesus. Bom, aí Jesus vai e pergunta aos discípulos: E vocês, o que, é que vocês acham de mim? Quem vocês acham que eu sou? Aí mais vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhes disse: Tu és o Cristo. Isso Pedro. Tu és o Cristo. Ou seja, Pedro tinha certeza que Jesus não era nem João Batista, não era Elias, não era nenhum desses caras aí que o povo estava acreditando que fosse. Pedro tinha certeza que Jesus era quem? O Cristo, o Messias, aquele que tinha de vir. O cara estava plenamente certo disso. Tá entendendo? Veja que estamos em Marcos 8, 27 e 29, pessoal. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Vejam aí. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Essa pergunta foi os discípulos de Jesus fazendo a Jesus. Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Mateus 17, 10. Esta última pergunta nos revela o quanto os discípulos não entendiam nada das escrituras, pessoal, hebraicas. As passagens que dá a entender que Jesus sabia ler, né? Já os apóstolos, veja, isso não é pergunta que se faça a alguém que diz que lia as escrituras desde quando eram crianças, que os judeus estudam as escrituras quando é criança, na sinagoga, coisa do tipo. Isso não é pergunta que se faça que alguém que estuda as escrituras desde criança vai fazer, né? Qualquer principiante ignorante que lê a Bíblia vai perceber claramente que a Bíblia fala que Elias tinha de vir primeiro. Aí os ignorantes aqui dos discípulos de Jesus, o que mostra que eles não sabiam ler, nunca tinham lido porcaria nenhuma, faz essa pergunta. Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Essa última pergunta nos revela o quanto os discípulos não entendiam nada das escrituras hebraicas, ou nunca as leram, pois se as entendessem, imaginariam, né? Imaginariam o porquê de os escribas acharem que Elias devia vir primeiro. Vejam a loucura dos evangelistas ao dizer que havia quem acreditava ser Jesus o Batista. Se aquelas mesmas pessoas viram Jesus sendo batizado por João, como poderiam acreditar que os dois fossem as mesmas pessoas ou mesmo o profeta Elias, pessoal? Como já dissemos antes. Tem sentido isso? E mais louco ainda, é Jesus, pois há pouco havia se transfigurado na presença. Esse relato é anterior, tá entendendo, pessoal? Por isso que eu estava sempre repetindo para vocês ali. Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8. E mais louco ainda é que, pois há pouco havia se transfigurado na presença dos três apóstolos, que foi Pedro, João e Tiago, e mesmo assim os indaga acerca de sua identidade. Pô, os caras viram nessa mentirada aí da transfiguração Jesus em sua forma espiritual, na sua forma divina. Aí Jesus vai perguntar, e vocês acham o que de mim? Eles iam achar o quê? Que Jesus era o quê? Elias? Se eles viram Jesus ali com Elias e Moisés, eles iam achar que Jesus era um desses caras? É claro que não. Mas Jesus esqueceu desse fato. Aí pergunta, e vocês acham o que de mim? Fala sério, né? Depois da transfiguração, jamais poderiam achar ainda que Jesus fosse Elias. Mas muitos deles ainda achavam que Jesus era Elias. Pois eles haviam visto distintamente a ambos. Pelo menos Pedro, Tiago e João, né? Viram Jesus claramente lá, viram o Moisés e viram
o, o Elias. Antes que eu me esqueça, a crença cristã que diz que tudo isso era uma simulação. Era tipo um transe, coisa do tipo. E que aquelas pessoas, ou seja, o Elias e o Moisés não eram, de fato, eles, mas era apenas uma visão, coisa do tipo, que representavam ali a lei. Moisés representava a lei, tá entendendo? Outros dizem que ali representava o Velho e o Novo Testamento. Essa maluquice toda para dar sentido às crenças cristãs, né? Tudo mentira, certo? A ideia ali é reforçar a ideia da vinda do tal. Sim, desculpe. Envolvia a vinda, a presença ali de Elias e a presença ali de Moisés envolve o que é dito na própria profecia. O Deus hebreu lá na profecia de Malaquias fala o quê? Observem a lei de meu servo Moisés, os estatutos. Então Moisés estava representando essa questão. Está entendendo? Apresentar a lei de Moisés estava retratando a questão da profecia de Malaquias 4, que diz que tinham de observar a lei e os estatutos do servo Moisés. E depois ele fala de quem? De Elias. E que antes que venha isso, tinha que ver Elias. Então, e depois, tinha a ver quem? O tal do Messias. Ali não estavam os três personagens envolvidos na profecia? Moisés, que tinha observado os estatutos e as leis, que ele foi dar lá no Monte Horebe. Vejam lá, Malaquias capítulo 4. E depois Elias que vir antes da grande destruição. Está entendendo? Não está lá Elias? E depois o próprio Jesus ali, transfigurado. Não é Elias que tem de vir antes desse grande dia de destruição e que muitos apontavam que viria o Messias? Entenderam? Então eles buscaram tentar na transfiguração passar essa ideia da profecia de Malaquias, da crença deles de que Elias tinha ido para o céu e que ia voltar, da crença deles que tinham que observar a lei de Moisés, os estatutos, lá na profecia. Está entendendo? Bom, depois da transfiguração, jamais poderiam achar ainda que Jesus fosse Elias, pois eles haviam visto distintamente a ambos lá na transfiguração. Dessa loucura, só podemos extrair essa conclusão. Os judeus acreditavam em reencarnação. Daí pensarem que João Batista teria voltado dos mortos na pessoa de Jesus. Mais uma outra crença que nós vamos, dos judeus, pelo menos da época de Jesus, nós conseguimos extrair do contexto. Primeiro, que eles têm um medo terrível de almas, como nós já vimos. Segundo, que eles acreditavam também na reencarnação. Eles acreditavam, ou pelo menos boa parte deles, e também do convite de Jesus, acreditavam que pessoas mortas poderiam morrer e voltarem no corpo de outras pessoas. Está entendendo, pessoal? Os crentes, alguns crentes vão dizer que não, isso não, os judeus nunca imaginaram isso, porque aí eles se baseiam lá em Eclesiastes capítulo 9, né? Capítulo 9, salvo engano. Capítulo 9, versos 5, 6, por aí, né? Que diz que dá a entender na passagem que morreu, acabou, não tem esse negócio de voltar, né? Então eles acreditam que os judeus todos acreditaram daquela forma. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Primeiro porque os judeus sempre foram influenciados pela cultura de outros povos e sempre pegavam aquilo que era próprio de outros povos e absorviam para eles. Tá entendendo, pessoal? E eu também acredito que seja muito provável, né? Essa questão dos judeus sempre terem acreditado que não existia alma, esse negócio todo tipo. Os judeus sempre copiaram os outros povos. Digo os hebreus, né? Sempre copiaram os outros povos. Se a crença de outros povos é sempre na existência de alma, de vida após morte. Ali os cananeus acreditavam, todos os cananeus acreditavam nessa história. E os judeus não iam acreditar? Não acredito nessa. Eu fiz um texto falando sobre essa questão, estou terminando, e eu acredito que isso é conversa furada, certo? Bom, depois da transfiguração, como eu disse, né? Dessa loucura só podemos extrair essa conclusão. Os judeus acreditavam em reencarnação. Daí pensarem que João Batista teria voltado dos mortos na pessoa de Jesus ou o teria possuído. O rei Herodes também pensava que João teria voltado na pessoa de Jesus, segundo os relatos bíblicos, ou seja, Herodes, que fazia parte lá daqueles judeus, acreditava em reencarnação. É que ele pensava que era Jesus ali, ou que era João Batista no corpo de João Batista,
que era Jesus no corpo de João Batista, que ele tinha mandado matar, né? Cortado o pescoço de João Batista. Aí disse que passou a acreditar que ali era João Batista. Jesus era João Batista. E os discípulos viram na transfiguração Elias e Jesus. Mesmo assim, ainda achavam que se tratava das mesmas pessoas? Não faz sentido, né? Entretanto, quando interrogado, João Batista já havia declarado, antes de morrer, que não era o Cristo, nem Elias e nem profeta que havia ressuscitado. Veja que maluquice. O próprio João Batista disse: eu não sou Elias, não sou profeta, não sou porcaria nenhuma. Não sou nada desses caras aí, não. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Veja o que foi que João disse. Aí os escribas, fariseus e coisas do tipo mandaram, né? Quando viram que esse tal de João Batista estava pregando lá, arrependimento e tal. Aí o relato diz que ele batizou tanto esses como outros que iam se apresentava a ele e tal. Ele ia e batizava as pessoas em forma de arrependimento de seus pecados. Bom, aí esses escribas e sacerdotes lá, levitas, diz que mandou algumas pessoas perguntar a ele quem ele era de fato. Veja o que foi que ele disse. Aí, quem és tu? E confessou, e não negou. Vai, confessou e não negou. Ou seja, não mentiu, né? Confessou. Eu não sou o Cristo. Pronto. João Batista disse que ele não era Cristo, não era o Messias, não era porcaria nenhuma daquele que eles pudessem estar imaginando que ele fosse. E perguntaram-lhe ainda, então o que é que você é? Então quem é? Então, quem? És tu Elias? Aí perguntaram, então você, se você não é o Messias, você é Elias? Estão percebendo, pessoal? Aqui nós vimos que os judeus daquela época, ou pelo menos aqui da época de Jesus, e o que pelo menos foi o que os escritores tentaram passar, né? A ideia de que os judeus da época de Jesus achavam que aquele Elias lá, que subiu ao céu lá num relato de Reis, como eu falei no primeiro vídeo, e venho repetindo novamente, né, agora, eles acreditavam que Elias não tinha morrido, não. Elias tinha subido aos céus e queria voltar, conforme Malaquias, capítulo 4 dizia que ele iria voltar. Daí esses escribas e sacerdotes iam lá perguntar a Elias, porque ele estava fazendo aquele batismo. Perguntou, você é o Cristo? Aí ele disse, não, não sou. Você é Elias? Porque Elias tem de vir antes do Cristo, né? Bom, se ele disse que não era se ele disse que não era o Cristo, então, se ele não era o Cristo, então ele poderia ser o quem? O Elias, porque antes de vir o Cristo, ainda viu Elias. Tá entendendo, pessoal? Aí, você é o Cristo? Aí foi que ele disse, não sou. És tu profeta? Bom, então se você não é o Cristo, não é o profeta, ou não é Elias, então você é profeta? Por quê? Porque se ele não era Cristo, não era Elias, então ele pode ser Moisés, que disse que tinha que estar observando as leis de Moisés, tá lembrado? Na profecia de Malaquias? Então pode ser um outro profeta, no caso, Moisés. Aí pergunta, és tu profeta? Aí ele respondeu, não. Veja, pessoal, que diz o texto que ele confessou. João Batista confessou. Confessou e não negou. Certo? Então aqui pelo menos o relato, né? Tenta dizer que aqui é uma confissão, uma declaração verdadeira. Não tem nada de mentira e não tem nada de subentender coisas diferentes. Tá entendendo? Então João Batista deixou claro que ele não era Cristo, não era Elias e não era profeta nenhum. Se ele não era nenhuma dessas coisas, pessoal, e Jesus era o que ele dizia que ele era? Não era. Porque Jesus achava que João Batista era Elias. Mas o próprio João Batista disse que nunca foi nada dessas coisas. Bom, se ele mesmo confessou que não era nenhuma dessas coisas, e Jesus estava se dizendo Messias porque João Batista era Elias, então Jesus também não era Messias coisa nenhuma, pessoal. Estão entendendo? Me perguntaram então, és tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram depois, quem é você então? Os escribas, os levitas e sacerdotes. Bom, o cara
O cara não é Cristo, o cara não é Elias, o cara não é profeta nenhum, não é Moisés, para a gente cumprir as leis, não é outro profeta. Então, que porcaria esse cara tá fazendo aqui, batizando todo mundo, dizendo que é arrependimento, que vai vir o grande dia de Javé, então a gente tem de se arrepender, porque o reino dos céus está próximo. Então, quem é você? Aí ele vem com essa história. Então, quem é você? Para que possamos ou demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Quem é você? O que você diz de você mesmo? Aí disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele empurrou lá a profecia, lá, quer dizer, as palavras lá do profeta Isaías, certo? E disse que ia uma voz, tal, no deserto, blá, 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 blá. Aí diz: bom, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, tá vendo? Aí falou aqui de Isaías. Essa passagem está lá mesmo no livro de Isaías. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Os que tinham enviado esses levitas sacerdotes, né? Tudo mentira, né? Eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas? Pois, aqui é uma outra passagem, viu, pessoal? Uma passagem, assim, correlata, certo? Vai surgir as mesmas questões, eles perguntando sobre, aqui no livro de João, tá vendo? Na outra nós estávamos analisando um outro evangelho, que era o evangelho de... Coloquei aqui, não aparece. Bom, analisando agora o evangelho de João, veja que a ideia é a mesma, certo? E disse, eu sou a voz do que chama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, no caso lá, né? E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água. Mas veja, ele perguntou, por que você batiza as pessoas se você não é nem Cristo, não é Elias, não é nenhum profeta? Veja a resposta de João, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. O que tem isso a ver? Os fariseus perguntaram, por que você batiza, se você não é nenhum desses? Aí ele vai e veja a conversa. Não tem nada a ver. É igual às respostas de Jesus. Das respostas de Jesus. Os caras fazem uma pergunta, ele responde com uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver. Veja, dizendo, eu batizo com água. Não, mas os caras não perguntaram se qual era a forma que ele batizava. Não perguntou isso para ele responder que ele batizava com água. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara. João 1, 19, 28, certo? Pensei que estava em outro evangelho, mas é continuidade, né? Bom, entenderam, pessoal? O profeta ou pseudo-profeta João Batista declara que não é nem profeta, não é Elias, não é Cristo, não é nada. E temos ainda essa declaração, Lucas falando, e irá diante dele num espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja que essa passagem aqui de Lucas 1,17, ele pegou isso aqui lá do livro de Malaquias, que lá dito que antes de vir o grande dia, tinha de vir Elias e que ele ia converter o coração dos pais, dos filhos dos pais, tá vendo? Aí tá dizendo aqui Lucas, aí ele pegou, trouxe a ideia lá de Malaquias para essa passagem, olha. E temos ainda essa declaração. E irá diante dele num espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas capítulo 1, 17. Certo? Aí aqui é mentirada novamente, né? Veja,
Ele diz que, aqui na passagem está dizendo que esse que viria no espírito e virtude de Elias. No espírito e virtude de Elias. Só que a passagem diz que viria alguém no espírito e virtude de Elias. Diz que viria Elias. Malaquias 4 diz que viria Elias. Mas aqui o espertalhão do profeta, ou desculpe, o espertalhão de Lucas, sabendo que João Batista não era profeta porcaria nenhuma, não era Elias coisa nenhuma, tanto que ele negou. Aí diz que, aí para dar embromada, ele está dizendo que quem viria não era Elias, mas viria alguém com o mesmo espírito, a mesma personalidade, certo? A semelhança de Elias. Para fazer com que, com essa declaração, ele tenta fazer o quê? Fazer com que o João Batista se torne um tipo de Elias, não é Elias, mas seja um tipo de Elias, um tipo de um protótipo de Elias. E como ele é esse protótipo ou um modelo profético de Elias, Jesus seria Messias, está entendendo? A malandragem dele. Ele quer dar as credenciais de Elias a, a João Batista. Não porque João Batista merecesse, mas para fazer com que Jesus tenha as credenciais de Messias. Porque o pseudo Messias disse que João Batista era Elias. Mas a profecia dizia. Desculpa. O próprio João Batista disse que não era Elias. Entendeu? Aí o esperto do escritor aqui de Lucas. Bom, se Jesus disse que João Batista não era Elias, vamos fazer com que ele tenha as características, a personalidade de Elias, ainda que não seja Elias. E daí, com essa ideia, faz com que Jesus seja um Messias. Entenderam? Porque essas declarações aqui dele, ele extraiu lá do livro de Malaquias. Pode olhar, comparar. Aqui, essas declarações aqui é de Lucas. Ele tirou lá do livro de Malaquias, capítulo 4, que fala a profecia que Elias ia voltar, tal, que tinha que observar a lei de Moisés. Tá entendendo? Mas as próprias palavras de João Batista desmentem ele, que ele disse que não era nada disso. Não era Elias, não era profeta, não era Cristo. Essa passagem dá a entender que João Batista teria as atitudes e o destemor do profeta Elias, mas não seria o mesmo. Contudo, não vemos Batista em nada fazer o que Elias fez, e nem o que a passagem se propõe, né? A passagem diz que viria ele nesse espírito, né? Veja que ele inventou isso, mas mesmo assim não bate. Vamos ler novamente a passagem. Veja, Lucas disse que, embora João Batista não fosse, de fato, o Elias, mas teria um espírito de Elias, diz que ele viria para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, assim como diz lá o profeta Malaquias, com o fim de preparar, ou seja, com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas me diga, João Batista veio, fez aquela papagaiada toda de pregação, e o povo se converteu? E o povo ficou disposto para receber o tal do tal do Cristo quando viesse? Mentira, não aconteceu nada disso. O povo rejeitou. Então, como é que ele fez isso? Cumpriu essa profecia de que ia converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim ou com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Me diga como foi que ele conseguiu cumprir essa profecia? Nem isso o cara cumpriu, pessoal. Pessoal, nem isso João Batista, ainda que tivesse a mentirada que Lucas falou, que teria o espírito, não seria Elias, mas teria o espírito, a personalidade de Elias, ele cumpriu. Ele não converteu ninguém, nem fez com que o povo judeu ficasse mais disposto a receber o tal do Messias. Tudo mentirada. Contudo, não vemos Batista em nada fazer o que ele fez, e o que Elias fez. Não houve nenhuma conversão e tampouco nenhuma mudança no comportamento dos pais e dos filhos em sua época e durante seu ministério. Não houve nada disso. Para completar a salada de mentiras dos evangelistas, o livro de Malaquias, e ainda tem esse detalhe, o livro de Malaquias apontar que Elias ia voltar. Por quê? Porque
o povo era idólatra. Ali o contexto está querendo dar a entender que o povo, os hebreus, eram idólatras, adoravam vários deuses. Aí Elias ia voltar para quê? Para que ele fizesse a mesma obra que ele fez lá no passado. Qual foi a obra que no livro de Reis fala que Elias fez? Diz que Elias foi, desafiou os profetas de Baal, ele como representante do Deus hebreu, Javé, enfrentou os profetas de Baal, que eram 400, ou era mais de 400 profetas, e, propôs um desafio, né, para provar quem era o verdadeiro Deus. Aí desceu fogo, consumiu as oferendas, e no final diz que Elias mandou matar todos os profetas de Baal. Então a ideia de Malaquias também é essa, que no final, antes desse dia atemorizante aí de Javé, e viria Elias e ia fazer a mesma coisa que ele fez no passado, que era tentar converter os judeus, que eram naquele instante, naquele momento, sempre foi, né? Mas politeísta, adoradores de vários deuses, fazer com que eles deixassem politeístas. Tá entendendo? Que Elias ia mostrar novamente aquilo que ele fez no passado, mostrando quem era que ele servia, a quem os judeus deviam seguir, a quem eles deviam adorar. Daí a ideia de Malaquias 4 falar que Elias ia voltar antes do grande dia de Javé. Tá entendendo? Tudo tem um sentido e lógica de ser das coisas, pessoal. Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Tá vendo? Qual é a ideia sempre presente, pessoal? Ali da ideia de Malaquias e de Reis, que Elias subiu aos céus. Mas esse mentiroso aqui, Jesus, diz que ninguém subiu para o céu. Mas ele, você vê, em uma outra passagem, ele reforçando a ideia dos judeus que acreditavam que Elias tinha ido para o céu. Veja o que ele diz aí. Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e estabelecer todas as coisas. Voltar da onde? De onde é que Elias ia voltar, pessoal? Está entendendo? Elias ia voltar de onde? Para onde foi que Elias foi que ele deveria voltar? Entenderam? A ideia é essa. Elias foi para o céu. Então, a profecia apontar que Elias ia voltar da onde? Do céu. Aí o pseudo Messias diz que Elias ia voltar, de fato, e restabelecer todas as coisas. Quais eram as coisas que deveriam ser restabelecidas, pessoal? Porque a ideia de Malaquias é que os judeus estavam em plena adoração pagã. Então, Elias ia ter de fazer o mesmo serviço que ele tinha feito no passado, que era restabelecer a adoração pagã, quando matou todos os profetas de Baal, e só ficou ele como profeta, né, entre aspas, de Javé. Tá entendendo? Mas eu vos digo que Elias, aí o mentiroso do Jesus disse, nas palavras de Mateus, mas eu vos digo que Elias já veio. Você veja que as histórias dos escritores do Evangelho é só loucura. É só loucura. O cara disse que Elias de fato iria voltar e restabelecer todas as coisas. Ou seja, Elias ainda não tinha voltado. Ele disse que ele ia voltar. Elias não tinha voltado. Ainda que, vamos imaginar nessa loucura dele, que Elias fosse João Batista, tá entendendo? Mas ele disse que Elias iria voltar. Ou seja, Elias não tinha voltado ainda. Aí diz, mas eu vos digo que Elias já voltou. Mas eu vos digo que Elias já veio. Mas não o conheceram. Veja, Elias voltou, mas o povo não conheceu. Porque aquele que quer voltar de novo, entendeu? Reforçar a ideia de que Elias é João Batista. Ou seja, que João Batista tem o espírito e a personalidade de Elias. Tá entendendo? Porque com isso, o que ele faz? Aí ele se credencia a ser o Messias. Tá entendendo? Porque se Elias não veio, então ele não era o Messias. Porque o Messias só veio depois que viesse o Elias, tá entendendo? Aí, antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sobre o Filho do Homem. Só que é mentira. Por que é mentira? Pelos motivos que já dissemos. A profecia não diz que ele ia ver, que ninguém ia conhecer, ia desconsiderar ele, não. Diz que ia vir e ia fazer a mesma obra que ele fez no passado. É isso que a profecia quer dizer de Malaquias. Pronto. Aí Jesus vem dizer que ele veio, Elias veio, mas ninguém o conhecia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver de as pessoas conhecerem e não identificarem. Diz que Elias ia vir.
Mas fizeram com ele o que quiseram, do mesmo modo farão sobre sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhe falava de João Batista. Uma mentirada, né? Bom, Jesus afirma aqui que João Batista era mesmo Elias. Só louco pode pensar que essa história de transfiguração e as demais contadas na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, possam ter algo de verdade, pessoal. Possam ter um fundo de verdade. E Jesus esqueceu que João Batista é seu parente, seu primo. E parece também desconhecer a história, né? A história do anjo que havia aparecido à sua mãe, que é o tal do Gabriel, Maria. Este anjo foi o mesmo que apareceu e anunciou o nascimento de João Batista. E dizia o anjo que este seria o preparador do caminho, certo? Não disse que ele seria Elias. Isso lá o anjo que nós vimos lá em Lucas capítulo 1, verso 17, né? Ele quer dar a entender que João Batista não seria Elias, mas teria o espírito de Elias. E isso desmente, no caso, a profecia, que a profecia não diz nada disso, a profecia diz que viria Elias. Por quê? Porque tem a ideia lá do livro de Reis, que Elias tinha subido ao céu. Então teria que voltar. Que havia aparecido a sua mãe, Maria, e este anjo foi o mesmo que apareceu e anunciou o nascimento de João Batista, dizendo que este seria o preparador do caminho. Não disse que ele seria Elias, mas seria semelhante a este. Para Jesus, Elias era João Batista, mas este já havia dito que não era e que sequer era profeta. Está entendendo, pessoal? Não importa se Jesus disse que João Batista tinha um espírito, ainda que ele dissesse isso, e como já dissemos, é mentira. A profecia dizia que quem viria era Elias mesmo. Não era ninguém se fazendo, se passando, ou tendo as qualidades, ou as prerrogativas, ou o espírito de Elias. Não, era Elias que tinha de vir. Mas ainda que acreditemos nessas palavras de Jesus, de que não seria Elias, mas seria alguém na semelhança de Elias, o espírito de Elias, isso ainda não, não faz sentido. Por quê? Porque João Batista mesmo disse que não era Elias, não era profeta. Ele não disse que, quando ele disse que não era Elias, ele disse que não era o próprio Elias, não tinha o espírito de Elias. Tá entendendo? Não tinha as características ou semelhanças de Elias. Não digo, quando eu falo isso, não estou dizendo que as características semelhanças diz respeito ao aspecto físico, não. Diz respeito às capacidades e as questões da personalidade. É isso que eu estou me referindo, tá entendendo? Então, o próprio João Batista diz não ser Elias. Diz não guardar nada em relação com a pessoa de Elias. Tanto que ele diz que não é nem Cristo, nem Elias e nem profeta. Está entendendo? Portanto, João Batista desmente, ainda que Jesus diga que está se referindo a João Batista com o espírito ou a personalidade de Elias, o João Batista, o próprio, desmente Jesus. Que narrativas maravilhosas essas da Bíblia. Histórias de Trancoso ficam no chinelo perto das contadas por ela. Toda essa maluquice dos evangelistas tinha o intuito de transformar Batista no Elias da profecia de Malaquias, pois se João não fosse aquele, ou seja, o profeta Elias, Jesus também não seria o Cristo, o Messias. Essa profecia, como falado anteriormente, previa que antes da hipotética grande destruição, apareceria Elias e após o Messias. Se Elias ainda não veio, então o Messias também não teria vindo. Logo, Jesus não seria o Messias. Por isso, os cristãos colocam, né, na arrumação dos livros de sua Bíblia cristã, os evangelhos logo depois do livro de Malaquias. Pode perceber, na Bíblia cristã, a arrumação é assim. O último livro do Velho Testamento é Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento é justamente quem? Um evangelho. Tá entendendo? Um evangelho para fazer a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o Velho Testamento, Malaquias, o último, e o primeiro livro
o Novo Testamento é um evangelho, Jesus. Então, Malaquias e Jesus. Malaquias fala quem no final? De Elias aparecendo, certo? O primeiro livro do Novo Testamento fala de quem? De João Batista pregando, falando aquela bobagem toda, e Jesus em seguida aparecendo. Tá entendendo a ideia que eles querem passar? A ideia presente do livro de Malaquias em conexão com o livro de Reis, que diz que Elias subiu ao céu, certo? E lá em Malaquias promete a volta dele, antes de vir esse dia, que eles... Tá entendendo? Aí eles fizeram essa conexão para tentar, pessoal, ludibriar as pessoas. Para dizer que Jesus era Messias. Para dizer que Jesus... para dizer que... O importante aqui era fazer com que Jesus fosse entendido como Messias, né? O Cristo. E João Batista, ou sendo literalmente ou não, Elias tinha que ser Elias, para que Jesus fosse o Cristo, o Messias. Entenderam? Então, logo depois do livro de Malaquias, para incutir a ideia de que João Batista era Elias e Jesus era o Messias. Essa arrumação é diferente na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica não é arrumada dessa forma. Não só porque não existem os evangelhos, né? Não existe Novo Testamento nos escritos dos judeus, mas porque os judeus colocaram outros livros antes do livro de Malaquias. Em 2 Pedro 3, 16 e 19, há a menção da transfiguração. Porém, essa carta não foi escrita pelo Pedro, que teria participado da grande transformação de Jesus naquele alto monte. Aqui eu entro com... E lá, vocês podem ver no outro vídeo, no primeiro vídeo, eu falo que os que deveriam falar da transfiguração não falaram, né? Que era Pedro, João e Tiago. Mas há essa passagem aqui em 2 Pedro, mas porque eu falo lá que nenhum deles falaram? Porque esse Pedro não é o Pedro lá da suposta transfiguração. Esse que escreveu essa segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 19, que faz uma menção da transfiguração, não é o Pedro lá que diz que presenciou a transfiguração. Por isso que eu digo lá no primeiro vídeo que os que deveriam falar da transfiguração não falaram. Porque ainda que tenha essa carta de Pedro aqui que fala da transfiguração, não é o Pedro aquele. Entenderam? Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 16 e 19, há a menção da transfiguração. Porém, essa carta não foi escrita pelo Pedro, que teria participado da grande transformação de Jesus naquele alto monte. Por que sabemos disso? Pelas próprias declarações dele, veja. Sabemos disso quando analisamos as palavras desse pseudo Pedro nessa epístola. Veja o que é que ele diz. Não foi por seguirmos histórias falsas. Coitados. O que mais faziam era seguir histórias falsas. Engenhosamente inventadas. Vocês faziam isso, seguiam histórias falsas que foram engenhosamente inventadas. É tanto que até hoje, tem cristãos acreditando nessas mentiras. Que nós lhe demos a conhecer o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez disso, nós nos tornamos testemunhas oculares do seu esplendor. Aí aqui, esse esplendor que ele está se referindo, que ele foi testemunha ocular, dá a entender que seja a transfiguração. Veja, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, quando estas palavras lhe foram transmitidas pela glória magnífica. Este é meu filho. Aí ele faz referência às palavras, né, que saiu e que ele ficou lá se cagando de medo, né? Teria se cagado de medo. Este é meu filho, meu amado, a quem eu tenho aprovado, o aprovo, né? Quem eu aprovo. Sim, nós ouvimos essas palavras vindas do céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Aí é a passagem referente à transfiguração, certo? Assim temos a palavra profética ainda mais confirmada, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia e se levante a estrela da alva no coração de vocês. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e
igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. É aqui que ele se entregou, pessoal, quando ele falou, as escrituras, certo? Quando esse que se diz ser Pedro, o apóstolo da transfiguração, menciona e chama as cartas de Paulo como sendo escrituras, ele se entrega. Sabemos que Paulo morreu por volta do ano 64, 66 depois de Cristo, durante o governo de Nero, e fontes cristãs, não muito confiáveis, é óbvio, né, como sempre, também falam que Pedro teria morrido por essa data. A história eclesiástica de Eusébio fala, certo? E tem outros escritos lá, os chamados pais da igreja, que mencionam, né, as mortes de Pedro e Paulo por essas datas aqui, 64 e 66, certo? Mas sempre há contradição nas falas deles. Falou em Bíblia, só tem mentira. E para justificar uma coisa, ele vai ter de mentir, tá entendendo? Aí é mentira em cima de mentira. Assim como os crentes hoje, né? Ele vai tentar justificar as matanças que o Novo Testamento apresenta o Deus hebreu fazendo. A escravidão que o Deus hebreu legalizou lá, quando fala os modos e as maneiras como eles deveriam ter seus escravos. As guerras que o Deus hebreu dizia que participava e que dava aos hebreus. Então, ali nós vimos o quê? O Deus hebreu mandando matar pessoas, mandando estuprar mulheres, mandando matar crianças. Guerra. Em guerra, o que, é que acontece? Isso. Então, o Deus hebreu estava mandando fazer essas coisas. Aí, com base nessas questões, quando levantadas, o cristão vai querer justificá-las. Não tem justificativa para essas coisas. Aí vai querer justificar. E quando ele justifica, não tem, como não tem base sólida para justificar, vai ter de mentir. Vai ter de criar crenças e mentiras. Aí se complica mais ainda. Porque você vai mentir em cima de uma mentira. Aí só gera mais contradições. Bom, dos livros e cartas supostamente escritos, e o que há de revelador nessas coisas? Na questão das datas, né? Muita coisa. Dos livros e cartas supostamente escritos por Paulo, o mais antigo deles é 1 Tessalonicenses. Dos livros das cartas, né, que diz ter sido Paulo que escreveu, né? A mais antiga é 1 Tessalonicenses. Ela é datada do ano 51 depois de Cristo. Veja, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, tem essa datação, por volta do ano 51 depois de Cristo. Certo? Desculpem. Já a epístola de 2 Pedro é datada muito tempo depois. Veja, a epístola de Paulo, a primeira, é em 51. Já a epístola de 2 Pedro é datada muito tempo depois. Diz que foi em torno lá de 126 depois de Cristo, por aí. Diz que essa é a datação dessa carta. 126 depois de Cristo. Veja. Ou seja, mais de 50 anos depois dessa epístola de Paulo. Certo? Chegando ao segundo século, já que é em 126, né? Em torno, né? Os caras datam essa epístola dele por essa volta, por esses anos. Logo, como Pedro já estaria morto por essa data, tá entendendo? Pedro estava vivo depois do ano 100, tá entendendo? Então, como é que essa data, como é que ele escreveu essa carta? Com datação em 126 depois de Cristo. Logo, como Pedro já estaria morto por essa data, essa epístola de 2 Pedro não é de Pedro. Não é do Pedro o apóstolo. Tá entendendo como é que nós pegamos a mentirada? Mas de alguém que não era Pedro e por algum motivo tomou para si o nome de Pedro dos apóstolos que tinha participado da tal transfiguração. Tá entendendo, pessoal? O PC do Pedro também chama de escrituras. Ele chamou, como nós vimos, né? Ele chamou as cartas de Paulo de escrituras. Ou seja, o PC Pedro chama de escrituras cartas ou escritos, cartas ou escritos. No caso era de Paulo. Esta declaração, como disse, o entrega porque os escritores, no seu tempo, de Pedro, se ele fosse de fato o Pedro lá da Transfiguração, as cartas de Pedro, ou as cartas de Paulo, não tinham status de escritura. Era meramente cartas, certo? Era meramente escritos. Não tinha status de escritura sagrada, coisa nenhuma. Tá entendendo, pessoal? Nenhum livro ou nenhuma carta do Novo Testamento, na época em que supostamente esses apóstolos viviam, tinham status de escritura. É só muito tempo depois, lá por volta do ano ou do século 3, 4, que esse Novo Testamento recebe o status de escritura como as escrituras dos hebreus.
Anteriormente, quando se falava em escritura, dizia respeito às histórias dos hebreus, ao Velho Testamento, tá entendendo? Aí só que esse Pedro aí falou, ele relacionou, ele diz que as cartas de Pedro tinham status de escritura, ou de Paulo, tinha status de escritura. Aí entrega ele, ou seja, ele é alguém que está na época em que as cartas de Pedro, as cartas de Paulo as cartas de Paulo e, o, e os e alguns livros do Novo Testamento já tinham o status de escritura, entendeu? Ele não é o período lá da transfiguração. Primeiro porque nós dissemos que as cartas de Pedro, a carta de 2 Pedro vai datar lá em ano 126. Então ele não pode estar vivo nessa época, certo? Outro ponto é o que nós já dissemos. Ele falou de escritura se referindo às cartas de Paulo. As cartas de Paulo não recebem status de escritura no tempo, nem no seu tempo e nem no tempo dos apóstolos. Quem tinha o status de escritura nessa época era somente os escritos dos judeus, certo? Outro ponto. Os escritos do Novo Testamento só vão receber o status de escrituras muito tempo depois, e não no tempo de Pedro e seus coleguinhas de pescado. No tempo de Pedro, sei que havia um cano, pessoal, que é o conjunto de livros que eles consideram como sagrado. Né? Os judeus fizeram o seu cano lá por volta do ano 100, se não me engano, no tal no conselho de lá de Jam, né, que dizem que eles fizeram aquilo só porque diz que os escritos dos cristãos estavam crescendo, passaram já, tá começando a ter, vamos dizer assim, credibilidade. Então, os judeus, para desacreditar os escritos do Novo Testamento, que passaram a fazer o tal de um conselho que determinou quais eram os livros sagrados e que formaria o cânon judaico, certo? Bom, então na época de Pedro, você quer havia um cânon, conjunto de livros do Velho e do Novo Testamento fechado, ainda, não tinha. Então não tinha como ele falar lá que as cartas de Paulo não eram escrituras, tá entendendo? Durante o segundo, terceiro século,